vai cair de novo. Oi? Vai cair de novo. Não vai não. Não pode. Não deixa. Amém. Boa noite mais uma vez. Desculpa a vergonha que eu passei, mas acontece, não é? Então, vamos orar. Precioso Pai, nós te louvamos pela salvação do Clube e Gabriel. Oramos que o Senhor possa ajudar-nos no seu crescimento espiritual. Pai, a vida cristã é uma vida abençoada, mas é uma vida trabalhada também. Ajuda o Pai que eles possam crescer bem na sua nova fé. Tem coisas para resolver, todos nós temos, que eles possam olhar para o Senhor, Amém. o Criador, o autor da sua salvação. Abençoe nossa aula, em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Amém. Amém. Desculpa o atraso. Hoje à noite foi um daqueles noites que esquece tudo em casa. Eu não falei com a dona Suzana, mas ela esqueceu que o Henrique sempre está cobrando. Então eu não falei, que isso me irritou um pouco. E depois eu descobri que eu esqueci meu celular. Esse me irritou muito. Então, mas eu não estou irritado. Eu estou bem. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Apocalipse. E eu estou gostando que vamos aprender hoje à noite. Porque como eu falei no início, a Bíblia é um livro só. É uma história só de redenção. Desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, 21 e tudo. Então é uma história só. E vai ver como na estrutura do livro, a organização do livro, vai ver como é organizado de uma forma que só Deus que faz. Então, vamos ver o que vamos estudar hoje à noite, então. Primeiro, a Bíblia, ou seja, Apocalipse está dividido em 3 partes. O que? Viste o passado, as coisas que são, o presente, as coisas que devem ser daqui em diante, o futuro. Então veja só, o passado, um capítulo só, ou as coisas que são o presente, capítulos 2 e 3. Vamos estudar as 7 igrejas da Ásia e vamos ver que essas 7 igrejas eram igrejas atuais, que quase todos não existem mais. Eu acho que tem um ou outro que ainda existe hoje em dia, mas na cidade não é a mesma coisa não. Mas as 7 igrejas, então, eram atuais e também representa as características das épocas, das 7 épocas, desde Apocalipse até o fim. Então nós estamos hoje, nesses dias, da Laodiceia. Que é a Laodiceia? A igreja morna, uma igreja que não está influenciando a sua ambiente, vamos dizer, as pessoas ao redor. Interessante, o pastor Marcos, na reunião dos homens, falou o quê? Sobre impacto, a influência que nós devemos fazer nas nossas comunidades. Então, por que nós temos que enfatizar isso? Porque estamos na igreja, na época de Laodiceia, de morna, e nós temos que ser uma igreja. Antigamente eu falava uma igreja quente, mas você pega uma igreja fervente, que está afetando o ambiente. Eu falei na reunião dos homens, quando o pastor Marcos estava dando o devocional, eu falei, faria uma diferença se a nossa igreja acabasse e não tinha ela mais? Faria na nossa comunidade? Não muito, mas nós temos de sair desta atitude Laodiceia e ser uma igreja fervente que vai influenciar o nosso ambiente. Já pensou?
Temos uma família lá em Catalão. Ele é filho de pastor, que era pastor. Não, ele era filho, não, ele ainda é filho do homem que era pastor. Foi pastor e tudo. E ele aceitou Cristo como jovem, ou como criança, naquela juventude, e acabou caindo nas drogas. Passou umas épocas terríveis, e depois acertou a sua vida com Deus. Acertou mesmo. Drogas, tudo que podia imaginar. Ele passou por isso. Hoje em dia, ele acertou sua vida e fizemos um tipo de discipulado e tudo por ele. E hoje em dia, os seus antigos colegas chegam nele e falam: é Tiago? Mas você engordou? O que foi? Ele falou: não, mas eu sempre a minha vida com Deus. Ah, você virou crente? Assim, sim. E ele fez tudo para mim, influenciou a minha vida. Imagina, nós podemos pensar no nosso passado tão ruim e tudo, mas os outros já conhecem a gente também. Eles chegam na gente e falam: vai, você mudou, o que foi? Deixa-me contar a minha história, como eu encontrei com o Senhor Jesus Cristo. Eu aceitei Ele como meu Salvador. É um testemunho que cada pessoa aqui tem, até os novos convertidos, viu? É uma coisa demais que podemos ver, ganhar nossas famílias, podemos ganhar os vizinhos, o povo que conhece muito a nossa vida, vai ver que, olha, alguma coisa mudou. Vamos sair dessa época de Laodiceia e vamos glorificar Deus. Essa não faz parte da mensagem, não, mas eu fiquei meio empolgado nisso. Então, abre na sua Bíblia em Apocalipse. Acredito ou não, mas finalmente estamos chegando no primeiro capítulo, mas não muito não. Tem muito para ver ainda. Mas olha aqui, capítulo 1, verso 1, fala revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que leu e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, o que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória, poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, aquele, assim, amém. Eu sou Alfa e Ômega, o príncipe e o fim, princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Em verso 11, que dizia: eu sou o Alfa e Ômega, o primeiro e derradeiro, e o que vês, escreve no livro, envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, e a Pérgamo, e Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e Laodiceia.
Isso, verso 19 agora. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Então, essa é a divisão do livro de Apocalipse. E vamos ver essa durante essas próximas semanas. O que viste, as coisas que são, as coisas que devem ser daqui em diante, o futuro. O que em breve, o arrebatamento da igreja, Apocalipse 4 e 5. A tribulação, 7 anos, Apocalipse 6 a 19. E o reino milenar de Jesus Cristo por 1000 anos, Apocalipse 20. E os novos céus e a nova terra, Apocalipse 21. E só inspirado em 22. Hoje à noite eu quero notar a outra parte da organização. 7. Na Bíblia, o que significa a palavra 7? Quando Deus fala dos 7 espíritos, dos 7 testemunhos, 2 testemunhos, 7, usando o número 7, o que significa? Oi? Que completou. Uma era, né? Uma era ou perfeição? Pode ser os dois. Perfeição, completou. Uma era, um tempo, né? Tudo bem. E temos muitos 7 no livro de Apocalipse, já pensou? Primeiro, ele escreveu para quem? As 7 igrejas, tá? Depois temos também os 7 selos, capítulo 6 a 11. Depois tem as 7 trompetas, 8 a 11. E os 7 personagens, ou seja, as 7 pessoas, pode ser, capítulos 12 e 13, e quais são os 7? A besta, falso profeta, o dragão, a mulher, o filho do homem, o cordeiro e o arcanjo. Pensa bem, o povo lá fora, talvez nós também, quando pensamos em Apocalipse, queremos saber o quê? Queremos saber dessas 7 agora. Quem é a besta? Quem é o falso profeta? Quando é que vai chegar o dragão? A mulher, o filho do homem, o cordeiro, o arcanjo. Nós queremos saber esses mistérios, não é? E vamos ver o que dá para saber. Mas os 7. Os 7 taças, ou seja, taças que vai ser os julgamentos. Tem mais. As 7 ruínas, capítulos 17, 18 até 20. Armagedon, a destruição de Babilônia, a destruição do mistério Babilônia, a besta, falso profeta, lançados no lago de fogo, a batalha do Gog e Magog, a cordão do grande trono branco, a caçada de Satanás no lago de fogo. Tudo disto. Os 7. E 7. Já pensou? Tem 7 setes. Tá? Faz 49, mas isso não tem nada a ver. As 7 coisas novas, capítulos 21 e 22. Novo céu, nova terra, novo Jerusalém, novas nações, novo rio, árvore nova, novo trono. Novos. Todos os 7. Quando eu estava estudando, eu achei, puxa, isso é bom demais para ver a organização de Deus. O mundo lá fora pensa que tudo isso aconteceu por acaso. Bilhões de anos atrás, eles falam que tinha 2 átomos que começou a girar e virou uma massa. E depois de bilhões de anos, essa massa explodiu. E virou o universo, já pensou? E ele fala que essa é ciência. E explodiu, e uma das massas que explodiu era a Terra. E essa Terra estava lá, girando, e depois de milhões de anos apareceu água na Terra.
interessante. Tudo bem. Essa água estava lá, sozinha e tudo, e de repente apareceu uma ameba. A ameba ficou boiando a água e tal, e cansou de boiar sozinho, então dividiu. Formou duas amebas. Que bom, vamos fazer de novo. Ficou dividindo, e virou um montão de amebas. E depois essas amebas falam, mãe, por que nós estamos fazendo assim, tudo individualmente? Vamos fazer uma colônia. Porque aí fica junto e tudo, podemos fazer uma festinha de vez em quando e tal. Vai ser bom, como essas, que chama, onde tem muitos casos, fechada, condomínio. Então, vai ser bom demais. Então, eles tornaram, depois de bilhões de anos, suas pontes. Sabe que as pontes é uma colônia, tá? E eles falam, depois de anos, começou a pensar, não, espera aí. Todos nós ainda estamos fazendo, cada um do nosso, todo o que tem que fazer. Vamos dividir as tarefas. Boa ideia, não é? Dividiram as tarefas, e essa é uma historinha, viu? Que eu estou fabricando. E tudo. Mas virou em Efésios, cada um dividiu as suas tarefas e tudo. E sabe o que virou? Virou peixe. Não é? Essa é ciência, viu? Essa que a ciência fala, é evolução. E esse peixe nadou para cá, nadou para lá e tudo. E os outros, virou também outros peixinhos e tal. E começou a criar muito peixe. Falou, não, mas é chato, só nadar na água. Vamos botar pernas. Botou pernas. Andou na água, mas o que serve para botar perna e andar na água? Vamos andar na praia, virou lagarto. Lagarto também cansou da areia quente, virou pássaro. O pássaro voou para cá, para lá, eu não sei como, mas virou outros animais. Depois virou macaco. E o macaco, sabe o que ele virou? Um burro. Para acreditar que todo deve ser burro. Quando a Bíblia fala, no princípio era o verbo era Deus. Tá? E a Bíblia fala, no princípio Deus criou os céus e a terra. Meus amados, eu louvo a Deus que Ele criou o mundo. E eu louvo a Deus que aqui no livro de Apocalipse podemos ver a ordem. Já pensou? Hoje cedo não deu, mas normalmente de manhã você olha para qual lado para ver o sol? Um dia é lá no nascente, outro dia é lá no norte, outro dia é lá no sul, não é verdade? Não, todo santo dia o sol nasce no mesmo lugar. Todo santo dia, podia olhar para o oeste, eu nem sei onde eu estou agora, qual é norte ou oeste, nada, mas vamos imaginar que é aqui. E sempre está no mesmo lugar. É a organização de Deus. E nós vemos aqui no livro de Apocalipse a sua organização. Pensa bem, Apocalipse é o último livro da Bíblia, não é? Até no último capítulo tem uma condenação para não adicionar mais. É isso aqui, é só isso. Não tem como adicionar mais. A palavra de Deus. Tudo bem. Se toda esta parte da Bíblia é verdadeira, não falhou nenhuma parte, será que podemos confiar nessa parte? É lógico. E olhando mais, o livro de Apocalipse dá mais confiança ainda. Bom, vamos ver também as 7 bem-aventuradas de Apocalipse. Apocalipse 1:3. Olha lá. Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que neles estão escritas, porque o tempo está próximo. É uma bênção de ler o livro. Já pensou? Nota bem que ele não falou bem-aventurado os que leiam e entendem tudo. Não falou isso. Ele deu a bem-aventuranças àquele que lê,
a palavra de Deus, ou seja, especificamente o Tiago. Eu louvo a Deus por isso, que Ele não exige que eu entenda tudo, mas Ele exige que eu leia tudo. Continuando, Apocalipse 14, 13, logo bem-aventurados. E ouvi uma voz no céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que descansam dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. E vamos voltar para explicar cada um desses versículos. Apocalipse 17, 15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse 19, 9. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essas não tem poder na segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 22, 7. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E Apocalipse 22, versos 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então, Deus mostra até nesta bem-aventurada que tem os que não são bem-aventurados. Só se você considera uma pessoa sendo perdido por eternidade uma vez, não. Eu acho que não. Eu falei com um colega meu de serviço muitos anos atrás, mais de 50 anos atrás, sobre Cristo, e ele estava bem áspero e tudo. Não quero nada disso. Eu falei: mas a sua família, a sua esposa e as crianças, eles precisam de Cristo também. Ele falou: não, eu quero que ela morra, que ela queima lá no inferno. Eu pensei: não, esse homem de tudo. Então, eu tenho certeza, se ele não aceita Cristo, ele vai pertencer a esse povo que está perdido, indo para o inferno. Pessoas pensam e falam com a gente: vai, fique fazendo tantas coisas, por quê? Porque eu vejo o povo lá fora, eles estão perdidos, indo para o inferno. Eles não querem ir lá, eles não entendem, eles nem acreditam que existe. Minha própria mãe falava assim: não, eu não acredito no inferno. Para mim, mãe, mas pensa bem, se a senhora crê ou não crê que existe um inferno, não muda o fato que existe. E se não aceitar Cristo como Salvador, o pecador vai para lá. E ela sempre, naquela época, falava: vai lá, bobo, e tudo. Mas uma semana antes que ela faleceu, ela aceitou Cristo como Salvador. Ela sabe agora que existe um inferno, mas ela não está. Então eu dou graças a Deus. Bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Continuando aqui. Jesus Cristo notificou ao seu servo João, que era apóstolo, que escreveu o Evangelho de João e as epístolas de João e Apocalipse. Interessante aqui que no seu livro fala Apocalipse de João, o teólogo. Apocalipse é revelação de quem? De João, o apóstolo? Não, do Senhor Jesus Cristo. Poderia colocar lá, mas não precisa não. Que atestou quanto a tudo o que viu.
E quando eu leio Apocalipse, eu fico até de boca aberta. Já pensou como é que você ia descrever o céu? Como é que você ia descrever o trono de Deus? O Cordeiro, a besta, Babilônia, tudo isso como? Só pela inspiração do Espírito Santo, que dá conta, que não dá humanamente, não. Mudando, a palavra de Deus, que atestou quanto a tudo o que viu. A palavra de Deus é o testemunho de Jesus Cristo. Ele é alfa e ômega. Vamos ver mais na frente nos nossos estudos. Próximo estudo, próxima lição, quando terminar essa parte, é quem fala. Quem fala é o título da lição. E vamos ver as características do Senhor Jesus Cristo, descrito aqui em Apocalipse. Mas ele é o alfa e o ômega. Aquele que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Lembra uns anos atrás, tinha uma novela, eu só vi o título, nunca assisti essa porcaria, né? Tinha uma novela falando que tinha um que era Manuel e outro o Todo-Poderoso, não tinha? Tinha ou não tinha? Não quer admitir que você assistiu, hein? Olha só. Mas tinha essas coisas de blasfêmia e tudo. Mas vimos aqui que o Todo-Poderoso é nosso Senhor Jesus Cristo, o princípio e o último. Atos 1:8, aqui estamos em Atos capítulo 1, verso 8. Apocalipse. Eu falei Atos, não falei, mas eu falei errado. Muito obrigado. Desculpa a vergonha que eu passei. Então, Apocalipse, capítulo 1, verso 8. Eu sou alfa e ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é nosso Rei. Esse é nosso Rei. Eu já na minha vida já vi certas pessoas em quem eu confiei muito e nunca fui decepcionado pelas pessoas que eu estou pensando, tá? Mas eu já vi outras pessoas que realmente decepcionaram a gente. Mas o Senhor Jesus Cristo nunca decepciona. Ele é o princípio e o último, o fiel. Amém? E segura aqui, vai para Atos, Apocalipse. Se eu falar Atos de novo, sabe que é Apocalipse, tá? Apocalipse capítulo 22, verso 13. Que fala que eu sou alfa e ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Tem alguma coisa sobre depois do derradeiro? Tem alguma coisa antes do princípio? Então ele é tudo. Amém? Amém. Apocalipse é o único livro da Bíblia que promete uma bênção aos que leem, o homem guarda as coisas escritas nela. E veja verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho ouvirá a Deus, mesmos que o ultrapassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Sim, amém. Pensa bem. Mais de 2000 anos atrás, você é um dos soldados. Talvez você é aquele soldado que furou ao lado do Senhor Jesus Cristo e saiu sangue e água. Ele vai ver a volta do Senhor e vai lamentar. É uma coisa, o nosso Senhor Jesus Cristo é eterno. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Lê, fica lendo. É um verbo contínuo. Não é que só lê uma vez, mas fica contínuo lendo o livro de Apocalipse.
que ouvem, ficam ouvindo publicamente lidos e guardam as coisas nelas escritas, aguardando com esperança aquele que virá, pois o tempo está próximo. Sabe, quando nós lemos a palavra de Deus, quando eu leio Paulo esperava a volta do Senhor Jesus Cristo na sua época, e não chegou. Abraão não olhou para a volta do Senhor, mas só aplicando para Abraão. Abraão recebeu a promessa das terras, não recebeu a promessa, recebeu as terras. Ele recebeu, não. Ainda a promessa está. Quantas pessoas gostam de gato? Eu não gosto, não. Vai lá e fala com ele para calar. Você fala para o cachorro, vai deitar, e o que ele faz? Você fala, vai deitar para o gato, o que ele faz? Ele olha para você e fala, quem és tu? Você não manda em nada. É o gato, viu? Muito bem, mas parabéns aos que você gosta. Alguém tem que gostar, tá? Então, mas a questão alguém não é, tá? Ele calou. Tá bom, bem-aventurados, Apocalipse 14, 13, eu ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos, que dessa agora morrem no Senhor. Pensemos sobre a morte. Todos nós vamos morrer um dia. Só arrebatamento que vai evitar isso, viu? Eu quero esse arrebatamento. Mas pensa bem, nós sabemos que essa faz parte da nossa vida. Não tem como escapar fora do arrebatamento. E nós consideramos uma bênção para viver muitos anos, não é? Eu já falei, minha sogra morreu com 96 anos. Eu falei com minha sogra, se eu pegar essa idade, eu quero ainda estar pregando a palavra de Deus. Eu quero ainda ensinar a palavra de Deus. E tudo. Então, nossa atitude sobre a morte é, não, eu quero viver mais. E é uma coisa que está colocada dentro de nós. Realmente, comparando essa vida com a vida lá no céu, é muito melhor. Mas mesmo assim eu posso esperar o céu um pouco. Eu não estou apressado para chegar lá, mesmo que vai ser maravilhoso em tudo. No livro de Apocalipse vai ser um pouco diferente. Como eu escrevi aqui, nesses dias pensamos que a vida cumprida é melhor, mas durante a tribulação, os que abraçam a fé verdadeira de Jesus Cristo serão perseguidos de tal forma que a morte será um alívio e as suas obras os acompanham. Já pensou a seriedade? Terá pessoas durante a tribulação que vão aceitar Cristo como Salvador. Não vai ser tão fácil como nós hoje em dia. Pelo menos depois que eu aceitei Cristo como Salvador, eu já tinha pessoas que vinham programar que me xingaram por minha fé, me chamou, esse não é xingamento não, é um elogio, mas me chamou de fanático e tudo. Mas ninguém me pedrejou, agora ninguém me matou, mas está matando de vez em quando pastores, então eu não estou gabando de nada. Mas no Apocalipse, na tribulação, vai ser um alívio para morrer e escapar daquela perseguição. Esses santos não serão como nós, pois temos de ser prontos para encontrar o Senhor a qualquer momento, mas eles saberão, por exemplo, que ainda tem 48 meses, 3 anos e meio, para sofrer então a morte. Para eles é descanso. É uma verdade que o livro de Apocalipse mostra claramente. Apocalipse 17, 15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Durante a tribulação, os que são salvos terão a mesma responsabilidade que temos hoje em dia.
para vigiar e guardar suas vestes, ou seja, mantenha-se limpo. É uma vergonha para nós manter, ou seja, continuar na vida que a gente teve antes de aceitar Cristo como Salvador. Vamos supor, antes de aceitarmos Cristo como Salvador, era normal, mentira. Eu já falei com pessoas sobre Cristo, eu falei, mas eu nunca pequei, eu nunca roubei, nunca matei, e geralmente nunca adulterei. Eles falam, eu deixei eles terminar, eu falei, e nunca mentiu também? Tem um mentido clássico? Não tem? Eu falei, não tem. A Bíblia fala que todo mentiroso tem seu lugar no inferno. Então, tem de deixar aquelas coisas. E é um ato de vontade, de manter-se limpo. Quantas vezes a mães já vestiram suas crianças e falam, você senta aí, porque vamos para a igreja, eu não quero que você vai lá na lamaçal e se suja. Fica aí, viu? Não é? Porque eles têm de guardar-se limpo. Nós temos de fazer a mesma coisa. A referência aqui é a igreja em Laodiceia, que funcionou como advertência a nós. Abrem nas suas Bíblias e com isso vamos terminar hoje. Atos. Lembra? Atos significa Apocalipse, tá? Apocalipse 3, versos 15 a 19. Fala assim, vamos 14. Eu, anjo da igreja de Laodiceia, escreve, isto diz o Amém, o testemunho fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio e quente. Porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Quer dizer o quê? Eles são nojentos. Quantas pessoas já beberam coca morna? Até dói nos dentes, que dói, faz um sentimento no dente que é ruim. Deus falou que a igreja deu um sabor ruim, nojento, que ele ia vomitar. Como diz, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Então, essa é a Laodiceia. Então, vamos parar aqui. Temos muito mais dessa lição, mas a lição, para mim, é como um trem. Já viu os trens com muitos vagões? Como é que eles fazem? Eles vão levar para um determinado lugar e depois eles vão tirar certos vagões que ficam naquele lugar e depois ligam os outros vagões de novo e vai continuar a sua viagem. Nós estamos numa viagem. Vamos parar aqui para que possamos continuar semana que vem. Eu estou aqui semana que vem. Não. Tudo bem, então. Não estamos. Estamos. Tá bom. Não, mas essa vida nossa é uma vida abençoada. Mas a nossa gente fica cheia. Então nós temos que conversar às vezes onde eu devo estar hoje. E tudo. E a gente vai levar. Mas o estudo, eu espero que está gostando do estudo de Apocalipse. Tá? Mais ou menos, tá bom. Então a gente vai melhorar. E tudo. Mas Deus abençoe o nosso estudo. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pelo estudo. Não temos para completar o que eu queria hoje por causa dessas historinhas, mas também essas historinhas valem, Pai. Eu oro que o Senhor possa realmente continuar o nosso estudo em nosso coração, que possamos, Pai, manter as nossas vidas limpas.
antecipando a volta do Senhor Jesus Cristo para nos buscar. Abençoe o nosso intervalo, lanche, comida e comunhão. Abençoe para o culto que o pastor Marcos vai nos ensinar, nos pregar, desafiar para sermos crentes melhores. Abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então fica à vontade.